Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste quarto trimestre de 2020, estamos estudando uma lição por tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição dessa semana tem por tema Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. E lembrando aos nossos professores e estudantes da escola bíblica que nesse comentário eu não irei seguir o passo a passo dos tópicos como está na lição, mas eu irei trazer subsídios complementares para um melhor aproveitamento da EBD. Mais uma vez eu quero mostrar aos irmãos a nossa revista. É uma revista extremamente enriquecedora, que nos revela, nos traz muito sobre o livro de Jó. Nessa lição, iremos estudar a lição de número 9, que vai falar sobre a inescrutável sabedoria de Deus. E a palavra inescrutável é tudo aquilo que não se pode penetrar ou investigar. E falar de Deus é falar de um Deus cujos seus planos e seus pensamentos são inescrutáveis e são impenetráveis. Deus não pode ser compreendido pela mente humana. Em Isaías 58, versículo 55, versículo 8 até o versículo 9, assim está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Bem, veja como como os seus planos são grandes e profundos. Eles, na verdade, fogem a toda a compreensão humana. Em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao versículo 34, assim está escrito: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Aqui nesses versículos que citamos, o apóstolo Paulo está maravilhado, glorificando a Deus por causa de uma revelação que ele havia recebido de Deus sobre o plano de salvação para a humanidade. Portanto, apenas uma parte do seu conselho, apenas uma parte de seus planos futuros foi o suficiente para transbordar o espírito do apóstolo. Inclusive, tamanha eram as revelações, as prestigiadas revelações, a condição das revelações que o apóstolo tinha, que ele mesmo diz que um espinho na carne lhe fora dado justamente para que ele não se gloriasse pelas excelentes revelações que lhe fora dada. Mas hoje, tudo o que podemos saber de Deus está na Bíblia. E a Bíblia é a depositária, é o depósito da verdade. E a verdade é absoluta sobre Deus. É bem verdade que no início ele se revelou ao homem através da natureza. Também se revelou através da consciência e se revelou através da lei de Moisés. Depois se revelou através de Jesus Cristo, que é expressa a imagem de Deus, e se revela através da igreja hoje. A igreja, de posse da Bíblia, tem sido um agente anunciador dos projetos de Deus para a humanidade. Bem, no que tange às Escrituras, o livro de Jó é o primeiro livro da revelação de Deus. E esse livro nos mostra que a sabedoria de Deus ela é inescrutável,
e ela é insondável. No capítulo 28 do livro de Jó, veja, até o capítulo 31, nós temos um intervalo de debates entre Jó e os seus amigos. E nesse capítulo 28, Jó irá fazer algumas reflexões. Ele vai refletir justamente sobre a sabedoria de Deus. Nessa reflexão de Jó, a sabedoria de Deus vai ficar muito clara e evidente. E quando Jó reflete sobre a sabedoria de Deus, Jó, nessa reflexão, vai evidenciar a contradição dos seus amigos. Porque os amigos de Jó, apesar de não apresentar uma teologia saudável, eles deixaram bem claro a superioridade de Deus em relação ao homem. E é justamente aqui que está a contradição dos amigos de Jó. Porque se Deus é superior ao homem, como que eles, sendo homens, podem entender Deus? Jó, em todas as suas respostas, também fala da grandeza de Deus, da superioridade de Deus. Mas a diferença é que Jó sabe que a sua situação só poderia ser explicada pelo próprio Deus. E essa é a questão, porque os amigos de Jó fazem inferência sobre o estado de Jó, como que se eles soubessem as causas do sofrimento de Jó. E essa é a grande reflexão desse assunto. Devemos ter a consciência de que somos seres humanos e, como humanos, não temos condições de entender tudo o que Deus faz. E a arrogância e a pretensão dos amigos de Jó nos trazem esse problema de que eles acham que sabem os motivos pelo qual Jó está sofrendo. Bem, nas falas de Jó sobre sua reflexão quanto à sabedoria de Deus, Jó irá falar primeiro sobre a racionalidade do homem. Ele vai nos dizer sobre o quanto o homem é especial, justamente por causa da razão. A razão faz a distinção entre homens e os animais. Portanto, o homem não pode ser colocado em pé de igualdade com os animais, como sugerem, inclusive, os ambientalistas e ecologistas radicais. Aliás, essa turma ambientalista radical reduz a existência humana, igualando a vida, a importância do homem, como que se ele estivesse no mesmo patamar dos animais. Estes ambientalistas radicais, inclusive, defendem a ideia estapafúrdia de que para poupar o meio ambiente e preservar a terra, deve-se existir uma redução populacional. Por isso, eles são a favor das pautas, as chamadas pautas progressistas, como o aborto, a ideologia de gênero, o controle de natalidade e o homossexualismo, em suas diversas formas de manifestação. E eles defendem essas pautas progressistas justamente porque todas estas práticas têm o potencial de destruir a família tradicional. Mas, a bem da verdade, é importante que se diga que o homem não pode destruir a natureza. E também não estou aqui de forma alguma fazendo apologia para destruir a natureza, com seus biomas e seus diversos ecossistemas naturais. Inclusive, quando Deus criou o homem, ele deu ao homem a função de guardar a criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, assim está escrito: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Veja a expressão de Deus nesse texto, quando lhe diz: sujeitai-a, dominai. E ainda em Gênesis capítulo 2, versículo 20,
a Bíblia diz que Adão deu nome a todos os animais do campo. E esse gesto de pôr os nomes aos animais é uma condição de autoridade. Então, o homem está na condição de superioridade em relação aos animais e em relação à criação. E o homem está na condição de ser mordomo, de ser um administrador da criação de Deus. Nesse capítulo 28, Jó reflete sobre a capacidade do homem de criar as coisas, sobre a capacidade do homem de manipular a criação. Jó discorre sobre as atividades culturais, exploradoras e científicas do homem. Inclusive, a Bíblia reconhece a capacidade de investigar, descobrir e pesquisar que o homem tem. E isso nos mostra que a Bíblia nos fala da ciência. A Bíblia, inclusive ao contrário do que muitos pensam, não é contra a ciência. Veja Eclesiastes capítulo 1, versículo 13, assim está escrito: E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo dos céus. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para que nela eles os exercite. Veja o que o autor de Eclesiastes, no caso Salomão, está dizendo aqui. Ele diz que os homens se enfadam, ou seja, eles empregam esforço em esquadrinhar, em aprender, em pesquisar. Isso não é outra coisa a não ser a ciência. A Bíblia é a maior aliada do bom e verdadeiro conhecimento científico. Inclusive, o capítulo 28 do livro de Jó é carregado de declarações sobre a capacidade que Deus deu ao homem, a sabedoria que Deus deu ao homem. E nesse capítulo, Jó traz temas sensíveis que somente a era moderna vai descobrir. Jó, por inspiração divina, fala de coisas que o homem ainda na sua época não havia descoberto. Veja Jó capítulo 28, versículo 5, assim está escrito: Da terra procede o pão, mas por debaixo dela é revolvida como por fogo. Aqui Jó está, por inspiração divina, falando das camadas inferiores da terra que estão em altas temperaturas. A geologia moderna recentemente constatou que a crosta terrestre está em cima do magma, que são minérios derretidos, e o próprio núcleo da Terra é composto por grandes massas de níquel e ferro derretido. E esse material está derretido justamente por causa das altíssimas temperaturas. Mas Jó, por inspiração divina, já fala sobre isso quando reflete sobre a sabedoria de Deus. Bem, a sabedoria do homem não vem do homem. Ela é um dom de Deus. O homem até tem uma sabedoria dada por Deus, mas o homem é limitado. E como a sabedoria é de Deus, ela não está na terra, mas na dimensão divina. Veja o que o apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, diz: Assim está escrito: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Perceba que o homem pode produzir muita ciência, pode descobrir e criar muitas coisas, mas ele não pode achar a sabedoria. Isso porque ela não está na terra. A sabedoria está com Deus. Jó capítulo 28, versículo 14, assim está escrito: O abismo diz, não está comigo, e o mar diz, ela não está em mim.
Veja que nem o mar e nem os abismos são depositários da sabedoria. Isso porque ela não está na terra, mas como já dissemos, a sabedoria está com Deus. Por isso que quando Jesus veio ao mundo, ele foi feito sabedoria para nós. Veja 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Assim está escrito: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. O Senhor Jesus revela-se à humanidade como sendo ele próprio o verdadeiro depositário da sabedoria de Deus. Bem, por fim, Jó ainda, por inspiração divina, diz que a sabedoria é impossível de se adquirir com recursos humanos e com recursos financeiros ou recursos materiais. Veja Jó, capítulo 28, versículo 15 ao versículo 19. Assim está escrito. Vamos ler aqui. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará para em troca dela obter. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro, nem o cristal, nem se trocará por ela joia de ouro fino. E não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é maior do que o dos rubis. Não se lhe igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Veja, Jó está falando aqui do quanto a sabedoria é extremamente rara, cara, preciosa e que nenhum bem material pode comprar. Isso porque a sabedoria é uma coisa que vem de Deus e as coisas de Deus estão com Ele na eternidade. E as coisas eternas não se obtêm de forma material, nem se compreende de forma humana. Para encerrar, eu quero citar 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao verso 21. Assim está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, mas Deus, pela sua sabedoria, aprove salvar os crentes pela loucura da pregação. Que palavra maravilhosa! Que Deus te abençoe muito e, se Ele nos permitir, até a próxima.